controlar ali, olha, não veio algumas notas, e eu sei que você teve essas despesas, né? A soft house que facilitar a sonegação, ela vai ser numa autuação, né, numa fiscalização. Se a Receita lá auditar o fonte e ver que tem ali mecanismos que facilitam a sonegação fiscal, Sim. ele vai ser solidário àquele imposto que não foi recolhido. E lá vamos nós para mais uma edição aqui do nosso podcast quinzenal, Conta Comigo Cast. E hoje para falar de um assunto de muita relevância aí para você, dono de supermercado. Na verdade, para você, empresário de qualquer segmento, o assunto de hoje, e na verdade nós vamos falar nos próximos, hoje mais 2 podcasts, né? Então você siga aí uma trilha de 3 podcasts sobre reforma tributária e como ela vai afetar, principalmente você do setor supermercadista. E para isso eu convidei uma pessoa para vir falar sobre isso, que tem se atualizado muito nos últimos... Vou colocar aí no último ano já sobre a reforma tributária, pós-graduando em reforma tributária, inclusive, palestrante já sobre o tema. E quem será ele? O Maxwell, nosso sócio. É um prazer mais uma vez, Maxwell, fazer esse bate-papo aqui com você, que é meu sócio aqui na Conta Comigo, diretor de operações e agora aí imerso nesse tema que é a reforma tributária. E aí, é bicho de 7 cabeças? Precisamos nos assustar mesmo com isso? Como é que tá? Porque muitos empresários hoje tá preocupado. A gente brinca que o caos vende, né? Uhum. Então, o que você vê hoje de marketing de empresas aí, de segmento, tanto de contabilidade, parte do segmento de tecnologias tributárias, enfim. A gente só vê, parece que é só o caos. Veio para arrebentar com todo mundo. E aí, o que nossa audiência pode esperar de hoje aí sobre esse tema? Como você vê esse tema, né? E mais uma vez, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. Olá, pessoal da nossa audiência aí que sempre tem acompanhado os nossos episódios. Olha, o Brasil é sempre feito assim de grandes revoluções, né, de grandes reformas, né? Às vezes se atrasa em alguns quesitos e quando sente a necessidade de mudar, acaba tendo que mudar muito rápido. E realmente a reforma tributária, ela tem o potencial aí de causar alguns traumas aí, algumas celeumas aí no mercado. Eu vejo que tem a grande possibilidade de alguns modelos de negócio, não o setor inteiro, né, mas alguns modelos de como alguns empresários conduzem seus negócios, eles vão ser extintos com a reforma tributária. Isso aí é fato, não tem para onde correr. E assim, é motivo de grande preocupação, sim. As pessoas precisam de fato se atualizar aí, porque é um oceano aí para navegar e é um oceano turbulento. É turbulento. É assim. Mas tem oportunidades também? Ou é só problema, só turbulência? Como é que tá esses ventos, esses mares aí? Eliabe, assim, o governo brasileiro, a gente tem muitas críticas, né? A forma como nosso país é conduzido pelo governo, né? Em questão de saúde, educação e tal. Mas a capacidade arrecadatória do nosso governo sempre foi muito boa, né? E não deixou de ser agora, se aperfeiçoou ainda mais. Eu digo que os negócios vão estar mais balizados, né? No ponto de vista de sonegação, principalmente. Eu acho que o índice de sonegação, a tendência é diminuir drasticamente por uma série de mudanças que vem acontecendo. Então, quem se preparar, quem entrar no jogo primeiro, quem entender as nuances da reforma, vai sim conseguir ter um diferencial e vai conseguir sobreviver no mercado, né? Eu fiz uma palestra lá no programa Impulso, né, do Leandro, que é nosso sócio, do Leandro Rosadas, e eu coloquei lá, olha, que existem muitas coisas difíceis, né? É uma frase assim que às vezes muito influenciador, tal, pega e coloca assim, né? Olha, é muito difícil ir na academia, mas também é muito difícil estar acima do peso. Aí eu fiz até um paralelo com isso na palestra, né? Olha, é muito difícil você se adaptar à reforma, mas se você não se adaptar, vai ser muito pior. Se você se adaptar, assim como se você entrar na academia, você vai ter os benefícios, né? Na academia, se você entrar na academia, você vai ter mais saúde, mais disposição e tal, mais vigor, mais força para fazer as coisas. Você vai ter um desafio de, poxa, todo dia ter aquele compromisso, de acordar, de tirar aquele horário para mexer com aquilo ali.
Com a reforma tributária é a mesma coisa. Se você tiver o empenho de se adequar, você vai colher frutos aí que a sua concorrência com certeza não vai estar colhendo. Maravilha. Maxwell, uma dúvida bastante comum também é com relação aos prazos. Então, como a gente, né, eu disse agora há pouco, o caos vende, independente de qual é o tema, né? O caos, ele sempre vende. Então, a gente sabe que a reforma tributária, ela tem um período de transição, tem um período para se consolidar de forma plena, que vai aí de 2000, eu até trouxe um calendário aqui, de 2026 a 2033. Isso. Se você puder ir de forma um pouco mais breve, depois a gente vai entrar, é claro, detalhadamente nisso, mas o que já muda agora para 2026, hoje na data desse episódio, dia 3 já de outubro, o que realmente muda para 2026? Vai ter pagamento já de novos impostos? Não vai? É só teste? Como é que é um resumo desse período de transição? Então, Eliabe, o calendário oficial ali da reforma tributária realmente é isso aí, né? De 2026 a 2033. Porém, a gente até brinca, né? Que, na verdade, a reforma tributária vai acabar em 2073. Sério? Exatamente. Como assim? Por conta da Zona Franca de Manaus, né? O benefício lá para a Zona Franca de Manaus, ele foi estendido por mais 50 anos. Teve uma alteração, né? Ele se encerrava agora em 2023 e ele foi estendido por mais 50 anos. Então, um dos objetivos da reforma tributária era justamente balizar esses incentivos fiscais para que não exista uma guerra fiscal, né? Olha, um pilar da reforma tributária o governo falou assim, eu não quero interferir, que a tributação interfira no modelo de negócio. Então, muitas empresas vão para Manaus só por causa do incentivo. Não é porque lá é bom, porque lá tem uma oportunidade melhor. É só por causa do incentivo. Ô Max, até me permita um ponto, sobre um parênteses, quando se diz guerra fiscal, guerra fiscal entre estados, né? Para a nossa audiência, às vezes alguns mais leigos, né? Exatamente. O que seria essa guerra fiscal entre Exatamente. estados? A guerra fiscal é a capacidade que cada estado tinha de definir alguns padrões ali de tributação. Benefícios tributários. Então, tem estados lá do Nordeste. Muito provavelmente, talvez você já tenha recebido uma ligação de um call center lá na Bahia. Porque lá tem um incentivo tributário nesse formato. Então, existe isso daí, né? Um dos pilares da reforma tributária olha, você vai instalar sua empresa onde for melhor para você atuar, do ponto de vista logístico, cliente, demanda e tal. Como a reforma tributária, como existe essa área incentivada da Zona Franca de Manaus, a reforma só vai estar em pleno funcionamento quando se encerrar esse incentivo, se daqui até lá também não prorrogar de novo, né? Ou mudar alguma coisa aí nesse curso. Exatamente, né? Mas tem esse cronograma. 2026, para responder ali de fato a sua pergunta, como a reforma tributária ainda é algo novo para o governo, um dos princípios também é que eles não percam, o governo não perca a arrecadação, né? Que a Fazenda não perca a arrecadação. Então, tem-se um pouco de dúvida sobre a alíquota e tal. Então, a partir de 2026, vai começar com a alíquota teste de 1%. Para calibrar, para a gente ter a noção certinho de quanto vai precisar ser essa alíquota para que o governo não perca a arrecadação, né? Que não aumente e também para que não aumente a carga tributária de uma maneira geral. Então, vai ser uma alíquota teste, isso aí vai precisar ser destacado no documento fiscal, porém a legislação traz que se o contribuinte tiver em conformidade, né, cumprindo as suas obrigações acessórias, que também ficou muito amplo, ninguém sabe exatamente o que é cumprir obrigações acessórias, a gente está partindo do pressuposto. A gente está partindo do pressuposto do que é emitir a nota fiscal de maneira correta, né? Então, se você emitir a nota fiscal, destacar ali IBS, CBS, né, não teria necessidade de fazer o recolhimento. Realmente, então, para 2026 é só adequação, né? Isso, para o governo, para destacar no documento, para isso subir para a plataforma do governo, para ele processar as informações e também para calibrar a alíquota. O que eu vi, inclusive eu estava dando uma lida sobre isso, poxa, mas então a empresa vai pagar, na prática a empresa, o contribuinte vai pagar algum imposto já sobre o IBS e o CBS, né? Que é os dois impostos que vão ser... que vai existir com a reforma tributária para entrar no lugar de ICMS, PIS, COFINS e ISS, né? Isso. Então, na prática, não vai pagar. Porém,
eu estava lendo que se o contribuinte não destacar corretamente, Isso. o fisco poderá cobrar. É isso mesmo? Não, poderá não, irá cobrar. Irá cobrar. Foi esse conceito que eu falei, né? De se você tiver se você cumprir as obrigações acessórias, não vai ter a necessidade de recolher. Então aí teve muito debate, mas aí não vai recolher, só vai destacar, aí entrou um outro debate. Não, mas você destaca, ou se pagar, você compensa em PIS e COFINS. Tem coisas assim que estão bem nebulosas ainda, porque a legislação ela está se adequando, né? Algumas coisas ainda estão sendo aprovadas. Semana passada mesmo foi aprovado uma outra legislação da reforma, que é a criação do comitê gestor, né? Que vai definir algumas diretrizes, e depois que tiver o comitê gestor ainda vai poder definir uma série de aspectos, né? Sim. Max, muito bom, ficou claro. Uma outra coisa que eu até uma dúvida recorrente de clientes e amigos empresários é o seguinte: a reforma, né, o que o fisco às vezes fala ela veio para simplificar. Vai simplificar de fato ou não vai? A gente sabe que os sistemas estão aí, as empresas de software, né, que desenvolvem sistemas ERPs, estão aí numa corrida grande aí para adequar os sistemas. Já se eu não me engano, para janeiro, agora 2026, já é para estar destacando esses impostos, alimentando os cadastros de produto com esses novos campos de tributação. Isso, inclusive já tem, desculpa aí, mas só para complementar, inclusive já foi divulgada a tabela de CST para IBS e CBS, já tem. Igual tem um CST de ICMS, PIS e COFINS, já tem um CST de... Alíquota também? Na alíquota não. A alíquota ela vai começar com um teste, né? De 1%. Para dividir para os dois. Mas já vai ter os campos ali do CST. E aí qual que é, aí entra na pergunta, vai simplificar ou não vai simplificar, né? E o que o empresário pode esperar e qual o papel hoje da tecnologia voltada tanto para o supermercado quanto para a contabilidade, né? Se não estivermos com softwares adequados, aí o problema pode ser grande também. Tanto nós contadores para apuração, quanto o próprio cliente para emissão desses documentos de forma correta, né, Max? Eu vejo até, Max, complementando a minha pergunta, o seguinte, a minha leitura, e aí você analisa se está correto ou não, mas a minha leitura não é esse caos todo, pera aí, 2026 já começa, o que a gente sempre está falando, o caos vende, não, 2026 já começa a reforma, mas começa com o quê? Uma adequação, então, vamos lá, o contador também já está, né, pelo menos nós já estamos nos preparando para isso, já estamos bem avançados, nossos sistemas já estão adequados e atualizados para isso, nosso sistema contábil. Agora, qual é o papel da tecnologia nesse processo e se realmente o empresário, principalmente os nossos clientes, né, podem ficar tranquilos com relação a isso, ou tem que estar atento ali aos seus sistemas, procurar a gente para dar ali uma assessoria, como é que tá isso daí? Porque não tá aqui já aos 45 do segundo tempo, porque em 2026 já começa, né? Exatamente. Como é que tá isso aí, esse time das coisas aí, que tá todo mundo muito confuso, né? Eliabe, vamos tentar fazer uma analogia assim, ó. Vamos dizer que eu e você que a gente fez um combinado. Acho que é em janeiro, né? Sempre 1º de janeiro é a corrida de São Silvestre, lá em São Paulo, né? Acho que é em janeiro. Eu falo assim, ó, a gente vai correr a São Silvestre em janeiro de 2027. Sim. Então, em janeiro de 2027, fizemos um acordo aqui, um combinado. Em 2026 eu não preciso fazer nada? Treino. Tem que treinar. Então, eu poderia fazer essa analogia. Talvez você não tenha que recolher, fazer ali o básico em 2026. Só que a reforma ela traz uma série de mudanças de que se você cruzar os braços em 2026, chegar em 2027, no nosso exemplo aqui, a gente não corre nem o primeiro quilômetro. Sim. Entendeu? Então, não vai estar preparado. Não vai estar preparado. Então, quando eu digo da reforma que às vezes vende-se o caos para 2026, não é bem por aí. Mas também você não pode cruzar os braços, né? Tem que se preparar porque o universo da reforma tributária vai mudar muita coisa pro empresário, né? Então, 2026 é um ano do governo se preparar, mas principalmente o empresário que tem ali o hábito, às vezes, de não pegar nota fiscal de tudo, vai ali no Ceasa, compra na pedra, aquela coisa toda e tal. Isso aí, embora você não... talvez tenha que pagar o imposto em 2026, você tem que se organizar com relação a isso aí. E a outra pergunta que você fez em relação à simplificação,
assim, a reforma a gente não pode talvez colocar ela no mesmo balaio assim para tudo. Tem algumas coisas que fica mais simples. Por exemplo, você não vai ter mais de 5.000 legislações para o ISS, né? Então, às vezes, uma empresa de serviço, ele presta um serviço numa cidade, às vezes a região metropolitana ali, que de um lado da rua é um município, do outro lado é outro município. Então, eles conviviam ali com 2 legislações de ISS. Isso não vai ter mais, é uma legislação única. Desse ponto de vista, vai simplificar. Você fala 5.000 legislações porque mais de 5.000 municípios. Exato, né? Mais de 5.000 municípios que a gente tem. Sim. Então, nesse ponto de vista, vai simplificar. Agora, traz algumas novidades também, que é a não cumulatividade plena, algumas questões, que daí vai ficar mais complexo para gerenciar. Isso aí é fato. Algumas coisas vão ficar bem mais difíceis. Você diria que às vezes algumas complexidades apenas vão mudar de lugar? Exatamente. E aí isso é onde cria oportunidades também para todos, né, Marcos? Porque daí o game zerou para todo mundo. O game zerou para todo mundo, e eu posso dizer assim também que uma coisa que vai simplificar e vai melhorar é que o custo tributário era muito grande, não para você pagar o tributo também, obviamente, né? Mas para você apurar o tributo, o custo tributário era muito grande por conta de você ter que ter ali muitos especialistas. Se você queria expandir seu negócio, vender em outro estado, você tinha que contratar consultorias de outro estado e tal, aquela complexidade toda. Do ponto de vista do ambiente de negócio, eu diria que simplificou, mas em outros pontos ficou mais complexo a legislação. E simplifica, mas também aumenta o nível de responsabilidade, né, Max? O nível de responsabilidade. Você até falou, Max, sobre a obrigação principal, né? Algumas coisas ainda estão um pouco nebuloso, né? Algumas coisas estão nebulosas, digamos assim. Mas dá-se a entender que a obrigação principal passa... não vou dizer a obrigação principal, mas o principal ponto, talvez, de atenção é agora a emissão de notas fiscais. Isso. O que muda na prática para o supermercado, lá no PDV, na emissão de notas dele? Na prática, assim, para o empresário, o que vai mudar? Exatamente, Liab. A gente, em 2026, fica complicado já no seguinte sentido. Para emitir a nota fiscal, antes tinha que ter o CST de ICMS, e o CST de PIS e COFINS, alíquota de PIS, COFINS e alíquota de ICMS. Agora vai ter CST de IBS e CBS, alíquota de IBS e CBS, que é aquela alíquota teste, né? Além de todos os outros impostos. Isso, além de todos os outros campos. Isso aí já vai começar a travar, né? Às vezes dá um jeitinho brasileiro ali, igual quando colocou a nota fiscal, às vezes colocava... Nota fiscal eletrônica, você fala, né? Isso, colocou a nota fiscal eletrônica, a gente colocava um NCM zerado, no começo passava e tal, depois foram bloqueando e tal. Então, a tendência é que a partir de 1º de janeiro, você já tenha que ter a tributação correta também para IBS e CBS, né? Então, na prática, o principal desafio do supermercadista é isso. Aí precisa também ter uma empresa de software, né, que corresponda a essa expectativa. Já foram divulgados os layouts, né, para a nova nota fiscal eletrônica e tal. E com o tempo vai entrando cada vez mais requisitos ali, sim, mais campos. Max, hoje é perfeito. E hoje, assim, o especialista hoje do tema, né, na Conta Comigo, hoje é você. Eu vou até explorar um pouquinho mais isso depois. Mas aí você disse se está certo ou não a minha visão. Com relação a software, para a gente encerrar esse assunto, como que você vê hoje, Max, esses supermercados, mercearias, vamos colocar aí mercadinhos menores de 50 mil, 100 mil reais de faturamento mês, até 300, 400 mil de faturamento mês, que usam um sistema, não no sentido pejorativo, mas sistemas de muito local ali da cidadezinha de interior. Não que nesses casos os sistemas não são bons, mas sistemas que às vezes não tem uma equipe tão robusta, de especialista mesmo ali para desenvolver, com esse viés já para atender reforma tributária. Você diria que é muito... O empresário ele pode estar correndo um sério risco, precisa estar realmente com sistemas ali, com soft house parceiras que
realmente tem estrutura, porque o jogo muda inclusive para soft houses, porque é uma preocupação para atender isso na ponta lá no PDV, né, Max? E consequentemente mandar as informações corretas para a contabilidade, né? Não, com certeza, com certeza. A soft house aí tem um papel fundamental, né, na reforma tributária, porque um dos pilares também da reforma tributária é o ambiente tecnológico que a gente tem, né? Então, as informações precisam sair já do PDV ali, do momento da venda, já vai gerar muita informação mesmo. E com o avanço da reforma tributária, cada vez mais aquele layout da NFE, que foi lançado lá atrás, cada vez ele vai ser atualizado para incluir mais tags, né? Que a gente fala mais informações ali. Então, uma soft house de confiança, uma soft house idônea, vai ser fundamental. Porque se você não conseguir emitir a nota fiscal da maneira correta, talvez já em 2026 você já tenha que recolher o imposto. Aí vai recolher sobre o quê? Se você não tem um cadastro de produto, vai ser arbitrado isso daí. Sim. Então tem muitos... Pode incorrer numa série de problemas, né? Pode incorrer numa série de problemas. Então uma soft house é fundamental, também em parceria com aí eu já indico também ter uma empresa de correção de cadastro de produto. Porque é muito difícil fazer, do mesmo jeito que uma das coisas que não mudou, né? Com a reforma tributária, é que diferentes produtos vão ter diferentes tributações. Isso vai ser achatado, não é tantos produtos que vão ter tributação diferente. A tributação vai ser balizada, né? Então, se é isento em Rondônia, no Acre, no Amazonas, vai ser isento em todo lugar. Vai ter a mesma legislação, mas vai ter essa diferença também. Então, tem que ter uma empresa para corrigir ali o cadastro, para poder subir a informação correta. E, Max, um dos setores que provavelmente mais terá também, que mais terá essa diferença, né? Produtos que tributam, IBS e CBS, e produtos que não tributam, é o setor dos supermercados, né? Que é a linha de alimentos, cesta básica, tem até um imposto, pode explicar melhor, acho que o imposto seletivo, se eu não me engano, que é talvez mais 2% de imposto, quando tiver a reforma já plenamente implantada, para alguns produtos que não são essenciais, cigarros, bebida, alguma coisa assim, é isso mesmo? É isso. Eliab, eu só vou fazer um adendo ali naquela questão das empresas de software, que eu acho que é muito relevante. Talvez até um empresário aí do ramo de software esteja vendo a gente, mas, cara, eles colocaram um negócio na reforma tributária que é fundamental para o dono de soft house também, que talvez esteja nos acompanhando, que é o software que facilitar a sonegação, o dono da soft house, ou o responsável, vai ser solidário com aquele imposto que não foi recolhido. Então, a gente sabe, a gente também está no ramo aí, a gente não pode dizer que não sabe, que a gente vai às vezes no mercado, tem uma tecla de atalho ali para começar a emitir sem nota, né? Então ele clica ali, começa a emitir sem nota, é o atalho que tem ali. Então, a soft house que facilitar a sonegação, ela vai ser numa autuação, né, numa fiscalização, se a Receita lá auditar o fonte e ver que tem ali mecanismos que facilitam a sonegação fiscal, ele vai ser solidário àquele imposto que não foi recolhido. Então, Eliab, o imposto seletivo que você comentou aí, né, também estão chamando ele de imposto do pecado, né? Ah, verdade. E assim, eu vejo que ele é muito perigoso porque ele dá ao governo uma discricionariedade muito grande. Então ele pode definir ali coisas que vão ser tributadas por isso ou não, né? Eles falam lá que são itens que são prejudiciais à saúde e tal. Cigarros, bebidas. Isso, exatamente, tem isso daí. Abre brecha pra caramba. Só que abre brecha porque açúcar não faz mal para a saúde. Então vou poder tributar chocolate, produtos ultraprocessados e tal. Então abre um leque muito grande, né? Ficou muito perigoso essa legislação, né? Sobre essa variação para supermercado, como a maioria dos produtos que tem algum benefício tributário é justamente os produtos de consumo das famílias de baixa renda, então alimentos, né? Cesta básica, né? Cesta básica. Então, bastante produtos do setor supermercadista ainda vão continuar com benefício fiscal. E se não cuidar, né, Max? Vai daqui a pouco tá pagando porque alimentou os campos de tributação errada. Exatamente. E a reforma ainda traz um ponto crucial, não sei o que você falou, Eliab, que hoje existe, a gente sabe, né, uma indústria da recuperação tributária. Isso. Então, como o imposto ele vai ter um recolhimento diferente, ele é recolhido por fora, né? Então, o valor do produto é R$100. Quanto que é de alíquota de imposto? É 20? Então, produto R$100, o imposto 20. O total da nota 120, que ele vai pagar.
Então, quando o cliente lá paga 120, a interpretação que a gente tem é que você não vai conseguir recuperar esse imposto que foi pago a maior. Porque quem suportou o ônus desse imposto foi o seu cliente, Sim. não foi você. Então, se alguém tivesse direito de pedir a restituição... Seria o consumidor final. Seria o consumidor final. O cliente na ponta lá, né? Só que o consumidor final não é contribuinte, ele não tem legitimidade para pedir restituição de imposto. Cara, virou um negócio que é bom para o governo. Se você pagar errado para menos, ele vai te cobrar. Se você pagar errado para mais, você ficou sem o dinheiro. Max, a gente nunca sabe quais são as reais intenções do governo, né? Mas será que um dos pontos, isso nos dá o direito talvez de pensar, né? Que um dos pontos é porque o governo tem perdido muito já com recuperação tributária, porque o que o governo tem devolvido de dinheiro para contribuintes aí também não é brincadeira. A gente não vai entrar no mérito do lícito ou não, todas as recuperações foram legais ou ilegais, né? Não vamos entrar no mérito, mas que a gente sabe que foram já devolvidos muito dinheiro, né? Valores grandes aí para contribuintes. Talvez seja isso, né? Não, com certeza. Existe aí na reforma tributária, eles já tentaram cercear ali alguma recuperação ilícita, né? Para que ela não acontecesse. Tem as recuperações lícitas. Sim. Mas o modelo como foi definido, o sistema tributário a partir de agora, ele não é um modelo que favorece a recuperação tributária. A gente pode até, talvez, falar em outros episódios, vai ter muitos casos de compensação, de pedido de restituição e tal, mas por uns outros motivos. Por outros motivos. Não por ter pagado o imposto. A maior, né? Exatamente, por ter pago a maior ou ter pago na tributação errada. Max, bacana. Falamos sobre a soft house, o papel delas, dos sistemas, e qual o papel da contabilidade e em que momento estamos nós aqui na Conta Comigo sobre a reforma tributária. Eu sei que você está aí se especializando já há mais de um ano nisso também, já vinha lendo sobre isso há bem mais tempo, desde quando começou a se comentar sobre reforma. Eu lembro que você sempre me passava esses pontos, e você que hoje é o nosso, vamos colocar aí, nosso COO, né, o coordenador lá da nossa operação, nosso diretor técnico, contador responsável, em que momento que nós da Conta Comigo estamos, até para os nossos clientes, né, estar a par, em que momento a Conta Comigo, Before, está com relação à atualização da reforma tributária? Liab, a gente tá bem avançado, cara, graças a Deus a gente tem conseguido absorver esse conhecimento e aplicar ele da maneira correta, né? Mas tem um ponto muito, muito importante da reforma, que é o que eu estou me debruçando mais, que é um conceito que tecnicamente a gente chama de não cumulatividade plena, né? Sim. Então, no sistema antigo, por exemplo, você comprou esse carrinho aqui, você pagou R$100, tinha R$10 de imposto, quando você vender ele por 200, por exemplo, você vai apurar lá R$20 de imposto. Não, mas anteriormente pagou 10. Então, esse é o sistema de débito e crédito. Na não cumulatividade plena, tudo bem, eu comprei esse carrinho aqui por R$100, mas daí eu pago um armazém para ele ficar estocado, eu pago uma empresa de segurança, eu pago uma empresa de limpeza no meu espaço lá, na minha loja, eu tenho que manter ar-condicionado para os meus clientes, né, se sentirem confortáveis e tal. Então, na não cumulatividade plena, todos os custos envolvidos ali, tem algumas exceções, mas todos os custos envolvidos, eles vão ser crédito para apurar depois no final do mês o seu imposto. Então, o conceito que a gente tem na reforma tributária é de imposto sobre o valor agregado. Olha, eu comprei ele por 100, eu agreguei R$100 para vender por 200. Porém, não é R$100 de lucro para mim. Sim. Eu tenho que pagar vários custos ali. Então, na não cumulatividade plena, todos esses custos entram. E entra o nosso planejamento tem sido no sentido de direcionar poder direcionar o cliente nosso, né, o dono de empresa, a ser estratégico nesses custos. Porque, por exemplo, a reforma tributária traz a possibilidade de você tomar crédito sobre plano de saúde, sobre vale refeição, sobre custo de alimentação que você tem com seus funcionários. Então, a gente tem estudado muito em como ajudar o nosso cliente a ser estratégico nesses custos para que ele não venha pagar um imposto maior. Porque duas empresas que compram do mesmo fornecedor, vendem para o mesmo público-alvo, pelo mesmo preço, elas podem ter tributações ali, o desembolso de imposto muito diferente.
muito diferente, dependendo de quem ela compra, se tem nota fiscal, se não tem, de como que ela paga os salários, né? Então, às vezes, o empresário ele tem um orçamento de R$5.000 para pagar um funcionário. Mas aí a gente pode orientar ele, olha, paga então R$4.500, R$500 você dá um vale. Vamos fazer aqui um programa de benefícios, dá um plano de saúde. Então isso aí vai acabar diminuindo a carga tributária do final lá do empresário. Isso para mim ficou claro, Max, você respondeu acho que muito bem a minha pergunta, qual o papel da contabilidade nisso tudo? Totalmente estratégico, porque isso me fez até pensar, me fez lembrar aqui com bastante gratidão, ou vamos colocar assim, me sinto grato por hoje nós ter um departamento de consultoria financeira, onde nós implantamos o financeiro para o nosso cliente. Então nós já sabemos todos os custos e despesas que ele tem na operação, e dessa forma a gente consegue controlar ali, olha, não veio algumas notas, eu sei que você teve essas despesas, né? Então não é aquele tipo de apuração que muitas contabilidades fazem, que só analisam lá os extratos bancários e falam, isso aqui eu não sei o que é, deve ser fornecedor, joga lá para uma conta transitória ou não, em cada contabilidade faz de um jeito às vezes, quando não encontra o que é, e nós temos o financeiro do nosso cliente. Qual que é a importância disso na reforma tributária? Cara, isso é como a reforma, na verdade, esse né? é um assunto denso, hein? Porque a gente começou a comentar aqui, mas a reforma tributária traz muitas novidades, né? E oportunidades, né, Max? Oportunidades. E uma das grandes novidades é a metodologia de apuração, né? Então, o caixa... Seria apuração assistida? Existe tem isso também, né? Tem apuração assistida, que é o seguinte, o governo vai ter um sistema centralizado, onde o que você vai comprando ali vai subindo, você vai tendo os créditos, o que você vai vendendo vai tendo os débitos, ele faz esse encontro. Sim. Só que você não tem condições, o governo não vai ter condições de avaliar se determinadas despesas que você tem podem tomar crédito ou não. E você não vai ter também, e você tem que ter alguém fazendo a sua estratégia de como você vai ser intencional, como você vai ter essas despesas ou não. Sim. Então a apuração assistida, de certa maneira, ela cria um atalho ali. Ela resolve o básico, né, Max? Isso, de um ponto de vista ela simplifica para o governo, porque ele vai garantir a arrecadação, ele vai pegar todas as entradas e todas as saídas e fazer uma apuração, porém você não consegue ser estratégico, você não consegue visualizar. Então o financeiro te dá a possibilidade de ver as despesas que não estão sendo emitidas notas, né? Aquele famoso, não, me manda o Pix aí, depois eu te mando a nota e tal. Então o financeiro te ajuda nisso daí, e também na sua projeção de caixa. Por quê? Uma outra novidade que vai ter na reforma tributária é o split payment, né? Ou split de pagamento, que é a possibilidade do governo reter o imposto no momento da venda, né? Quando for uma venda ali no momento do Pix, pagamento, né? Uma venda de Pix, cartão e tal, né? Uma venda por meio eletrônico ou uma venda por marketplace. Sim. O imposto fica retido. Então, antes o empresário vendia um produto lá por R$100 e o imposto que ele tinha que pagar era R$10, por exemplo, ele ficava até o dia 20, 25 do outro mês com esse dinheiro no caixa. Sim. Agora esse dinheiro não fica mais no caixa. Já nem entra. Nem entra. Então, às vezes também com o fornecedor é a mesma coisa. Ele comprava do fornecedor, né? Às vezes ele paga ali em dinheiro, só que ele só vai poder tomar o crédito não quando a nota chega, mas quando o débito é extinto. Sim. Então, às vezes, no primeiro mês, se o fornecedor dele não extinguir o débito, o imposto dele vai dar lá em cima. Aí depois, quando o fornecedor dele extinguir o débito, no outro mês o imposto dele dá lá embaixo. Então a necessidade de ter um caixa controlado aumentou significativamente. Controle financeiro, então, vai ser mais essencial do que nunca. Essencial, mais essencial que nunca, Eliabe. As palavras corretíssimas colocadas aí. Bacana. Max, um outro ponto que me fez refletir aqui além de financeiro, ter os números, ter o fechamento financeiro, o controle ali do fluxo de caixa, um bom capital de giro, nunca foi tão importante quanto agora, embora sempre foi importante, agora mais do que nunca. E um outro ponto, com todas essas mudanças, claro, a gente consegue daí bolar estratégias, como você disse, a questão da apuração assistida, a não cumulatividade plena,
poxa, eu tenho despesas com logística, com armazenagem. Hoje, com a reforma, eu vou poder tomar crédito disso tudo. Exatamente. Mas hoje eu sei que nós dominamos o segmento de supermercado, não dominamos todos os segmentos. E aquelas contabilidades que atende todo e qualquer segmento, né? Atende o segmento que paga, né? Você até brinca, qual é o tipo de cliente que você é focado? O cliente que paga. O cliente que paga o honorário. E brincadeiras à parte, como hoje as contabilidades vão entender de todo segmento e bolar estratégia para todo e qualquer segmento? Para mim, vejo como que foi importante nós focarmos no segmento de supermercado e agora também, mais importante do que nunca, uma contabilidade focada no segmento do empresário ali para poder atender tanto ao fisco quanto ser estratégico para o cliente, porque de certa forma vai pesar no caixa. Os riscos aumentam muito se a contabilidade não entender do segmento do cliente, né? Como você vê isso? Eliabe, assim, eu não digo que... Eu digo assim, por experiência própria. O fato de você conhecer o segmento ajuda muito, assim, uma maneira incrível na correta estratégia do cliente. Porque eu conhecendo a operação do supermercado, eu posso falar, olha, eu sei que você tem esse custo A e B, né? De repente, alguém que não conheça, fala assim, me manda as notas de despesa que você teve esse mês. Aí, determinada nota que ele não me mandar, eu sei, olha, eu conheço... Quase do princípio que não teve, né? Eu conheço a sua operação, eu sei que você tem esse custo. Eu sei que você tem um desembolso com isso, como que você está fazendo e tal, vem aqui que eu vou te ajudar e tal. O supermercadista lá, ele tem... Às vezes abre domingo, né? Cara, como que você tá fazendo final de semana? Você rapaz, você tá fazendo merda aí. Você não tá contratando diarista sem registrar na folha e tal. Então são coisas que a gente aprende, né? E se antecipa ao cliente, né? Se antecipa. Eu falei, cara, como é que você tá fazendo com o seu depósito aí? Você contrata chapa para descarregar? Não, pô, tem uma outra solução aqui. Então, o fato de você conhecer do segmento te ajuda a estruturar esses custos, né? E a direcionar o dono de supermercado para ter economia. Maravilha. Max, a gente vai partindo aqui para o final, mas já dizendo para nossa audiência, não deixe de assistir. Esse é o primeiro episódio de 3, que a gente vai gravar uma série sobre reforma tributária. E para a gente, partindo aqui para o final, Max, eu queria ver contigo, até anotei aqui, se você puder dar um resumo, a gente até comentou um pouco no início, né? Mas sobre esse prazo e cronograma de transição, para ficar bem claro aí para nossa audiência. Isso. Então, agora em 2026 a gente já entra com essa fase, né, de implementação do IBS-CBS, com destaque ali na nota fiscal. A tendência é que a gente não precise recolher esse imposto, se manter as obrigações acessórias em dia. E se preparando para esses outros cenários, ter nota fiscal de tudo, por causa da não cumulatividade plena e tal, e todas essas nuances. A partir de 2027, efetivamente vai começar a ser pago os impostos, né? Sim. É um ambiente que daí sim a chance do caos reinar já começa a ficar bem grande para quem não se preparou, porque você vai ter que conviver com 2 sistemas tributários. Você vai ter que recolher ainda ICMS, PIS e COFINS e vai ter que recolher também IBS e CBS, né? Aí ele vai começar a escalonar, né? Então, do global que você tem que pagar de imposto, você vai pagar uma parte nesses 3 na modalidade antiga e outra parte nos 2 na modalidade nova. E vai fazer uma escala assim, 2027 tá assim, 28, 29, 30, 31, 32, 33, até que 33 acaba esse aqui e fica só... Implantação plena, né? Isso, fica só IBS e CBS, né? Então vai ter que conviver muito tempo com esses 2 regimes. Então, às vezes você tem um modelo de negócio ali que está muito estruturado e está pautado em benefício fiscal. Então, a partir de 2027, se você depende desse benefício fiscal para sobreviver e ele não tem com imposto novo, você vai ter a sua receita, por exemplo, aqui, você tem uma receita mensal de 1 milhão. 900 mil é isento de pagar ICMS, mas não é isento de pagar IBS. Então, o seu modelo de negócio que pagava bem pouquinho imposto, ele já começa a sofrer... A cada ano você começa a ver impacto no caixa. Isso, a cada ano você começa a ver impacto no caixa, né? Então isso, eu dei o exemplo aqui para casos de benefício tributário, mas são inúmeros casos aí que pode ficar bem complicado a partir da reforma. Max, nós estamos então encerrando, agradecer mais uma vez esse bate-papo
O objetivo aqui não é esgotar tudo sobre a reforma, até porque vão, sei lá, 50, 100 episódios aí só sobre isso. Mas a gente quer trazer pelo menos um breve resumo para nossa audiência nesses 3 episódios que vão ser na sequência. Esse é o primeiro sobre a reforma e vão ter mais 2. Se você caiu nesse vídeo aqui, assistam os demais. Provavelmente na data que você estiver assistindo já estarão publicados todos. Se não, continue acompanhando a gente, que vai estar todo o nosso... que a gente vai postar logo em seguida. E já pedindo também para você que nos acompanha, que ainda não é inscrito no nosso canal, fortaleça aí o nosso canal, inscreve, assine aí, ativa o sininho, né, para as notificações, que sempre teremos aqui conteúdos bastante ricos, tanto sobre reforma tributária, contabilidade para supermercado, finanças, aumento de lucratividade e assim por diante. Mas eu gostaria, Max, já te agradecendo também, e para você fazer as suas considerações finais, mas que você passasse aí para nossa audiência, principalmente aqueles empresários. Vou até mudar a pergunta para os 2 principais tipos de empresário: aqueles que são acomodados demais e acham que não, tá tudo tranquilo, meu contador deve estar vendo. Que mensagem você diria para eles? E para aquele que é agoniado, que quer, não, eu tô preocupado, isso aqui pode dar problema e eu já quero sair resolvendo tudo. O que você diria para esses 2 públicos? E já mais uma vez te agradecendo e também por essa participação super especial aqui. Poxa, eu que agradeço, Eliabe. Gosto muito de contabilidade, gosto muito de conversar, de compartilhar conhecimento, de ajudar, né, assim, até fazer uma confissão aqui nos bastidores ali da nossa empresa. Às vezes o Eliabe até puxa a minha orelha: cara, você se compromete demais com o empresário, cara, você tem que, poxa, não dá para entregar tudo. E realmente, às vezes eu, na ânsia de ajudar ali, me comprometo, faço coisas que às vezes o contador nem é papel do contador, né? Mas em relação às suas perguntas, Eliabe, eu acho que para quem está achando que a reforma tributária é um mito, sinto te informar que ela é realidade, ela é inevitável e ela vai acontecer. Por quê? É uma emenda constitucional. Então, não volta atrás mais, né, não Max? volta atrás. O Brasil teria que deixar de ser Brasil, a gente teria que rasgar toda a estrutura que montou, que molda o nosso país para que a reforma não acontecesse. Isso é possível. Falando de Brasil, é possível, mas assim... Não é de interesse, né? É praticamente impossível, né? Assim, teria que ser jogado muita coisa por terra. O custo de fazer isso é muito grande. Então, a reforma tributária é inevitável. E ela vai acontecer. E um dos pontos, para quem não está preocupado, é que principalmente quem não emite nota fiscal, quem sonega imposto, e o seu modelo de negócio está pautado na sonegação, a chance de você sair do mercado é gigantesca. É gigantesca. Nunca foi tão evidente de que quem não paga imposto, quem vende sem nota... está com os dias contados, está com os dias contados. Assim, o Brasil é um país extremamente complexo. Fala, mas e o grande, ele sonega e não sei o quê. É outra situação, a sonegação do grande e tal, né, que existe lá, às vezes, equipes de pessoas pensando em como burlar o sistema tributário e tal, às vezes de maneira lícita, às vezes de maneira ilícita. Isso é uma outra realidade. Eu estou dizendo de você, pequeno empresário, que o seu modelo está pautado em comprar sem nota, vender sem nota, seus dias estão contados. Isso é fato. Isso é fato, não tem para onde correr. Para quem está agoniado demais, eu diria que, olha, procure a sua contabilidade, né? Procure um especialista em contabilidade, nós estamos aí à disposição. Procure a sua soft house, se adeque, procure buscar a gente vai falar mais disso nos demais episódios, né? Sim. Mas a questão dos fornecedores, você adequar seu cadastro de fornecedores, fazer a sua gestão de fornecedores, vai ser fundamental para esse primeiro momento. No segundo momento, você vai estar bem mais tranquilo. Aquele exemplo que eu dei no começo, se a gente tem a maratona para correr em 2027, em 2026 a gente tem que treinar, a gente precisa se preparar. Show. É isso. Max, mais uma vez, obrigado você, gente. Nossa audiência. Se inscreva no nosso canal, pedindo isso mais uma vez. Isso é muito importante, ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdos de extrema relevância para você do setor supermercadista. E compartilhe também esse vídeo com amigos, empresários, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante também. E não deixe de assistir os próximos episódios aí sobre reforma tributária. Um grande abraço e conta comigo. Valeu, até mais.